Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Na aula de hoje eu trouxe para vocês essa passadeira aqui, ó. Se vocês fizerem maior também, pode virar uma peseira de cama, tá bom? Se quiser também dá para usar como trilho de mesa, como manta para sofá, o que vocês preferirem aí, tá bom? Ficou bem bonita, com esses pontos sobrepostos, ficou bem legal a peça. Então, espero aí que vocês gostem da aula, que vocês consigam fazer, tá? Se você ainda é iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade em fazer essa peça, porque ela tem vários detalhes, então, se você for muito iniciante, capaz que você tenha dificuldade em fazer, tá? Mas também, se quiser tentar aí, né, fica à vontade, que vai que você consegue, né? Se a gente não tentar, a gente não sabe se vai conseguir, tá bom? Então, essa peça sem as franjas, ela ficou com 94 centímetros por 50 de largura e com 1,12 m com as franjas, tá bom? Por 50, ok? Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para fazer essa peça, você vai precisar de Barroco Max Color número 6, 2 novelos, ok? Eu usei aproximadamente 700 gramas de fio para fazer essa peça. Aí, você vai precisar também do agulha número 4 e uma tesoura para remate. A agulha pode ser a 3,5 também, caso você tenha um ponto muito solto, tá bom? Essa cor que eu utilizei é o rosa 6156. Então, vamos lá para a aula. Então, vou iniciar aqui com 77 correntes. Faz a laçada inicial e mais 77 correntinhas. Então, fiz aqui as 77 correntes. Caso você queira esse trabalho maior, mais largo, você pode acrescentar de 2 em 2 pontos, tá? Porque depois você vai ter que decidir aonde você vai querer colocar esses pontos. Ou aqui no desenho da lateral, das duas laterais aqui, tá? Ou no desenho que vai ter aqui na parte central da peça, tá? Ou se você quer menor também, aí você desconta aí de 2 em 2 pontos, ok? Porque daí você vai ter que tirar um ponto de um lado e um ponto do outro, do desenho aqui da peça, tá bom? Ou você vai ter que descontar aí, caso você queira mais estreito, diminuir um ponto do lado aqui do desenho do central e um outro ponto do outro lado do desenho central. Então, aqui feitas as 77 correntes, vai fazer mais 2 correntes para virar. Aí, a gente vai voltar aqui a partir da 4ª correntinha. Fazendo um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto, e você vai seguir assim até o final da carreira, fazendo um ponto alto para cada corrente. Vai ficar aqui no total com 77 pontos altos. Então, fiz aqui os 77 pontos altos, contando já com as correntes aqui iniciais, tá? Que formou nosso primeiro ponto alto aqui. Aí, para voltar, sobe 2 correntes. Aí, você vai vir aqui nesse próximo ponto, vai fazer um ponto alto duplo nele. Pego pela frente, tá? Vai ser um ponto alto duplo em relevo. Então, você vai laçar o fio 2 vezes, vai entrar aqui por debaixo do ponto, vai puxar, daí você vai laçar, tirar 2, laçar, tirar 2, laçar e tirar 2. Laço o fio 2 vezes, agora a gente vai pegar o próximo ponto em alto relevo por trás. Então, você vai entrar por trás do ponto e vai sair aqui no próximo espaço e vai sair com a agulha lá atrás. Você vai laçar o fio, puxar, vai laçar, tirar 2, laçar, tirar 2, laçar, tirar 2. Laço o fio 2 vezes. O próximo ponto, agora a gente pega ele pela frente. Então, você vai laçar o fio, vai laçar, tirar 2, laçar, tirar 2, laçar, tirar 2.
Laça o fio 2 vezes e o próximo ponto a gente vai ter que pegar ele por trás. Então, você entra por trás do ponto, sai com a agulha aqui pela frente e entra aqui no espaço do ponto e sai lá atrás. Aí, você puxa a laçada, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Então, você vai intercalando. Um ponto alto, você faz ele em alto relevo, pego pela frente, e o próximo ponto, você faz pegando o ponto por trás. Depois pela frente, depois o próximo por trás, tá? Sempre fazendo ponto alto duplo, para não repuxar a peça, tá bom? Então, segue assim até o final da carreira. Um ponto alto duplo em relevo pego pela frente e um ponto alto duplo em relevo pego por trás. Cheguei aqui ao final da carreira, então, ficou assim a nossa peça, ó. Cheguei aqui ao final da carreira, então, ela fica assim, ó. Aqui no último ponto, terminei com ponto alto duplo em relevo, pego pela frente e vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha. Sempre o ponto alto do início da carreira e do final, a gente não vai fazer em relevo, a gente vai fazer eles normalmente aqui, ponto em cima de ponto. Para voltar, sempre faz 2 correntes. Agora, a gente vai intercalar novamente, tá? Então, aqui, o nosso primeiro ponto, ele tá pego lá por trás, ó, ele ficou lá atrás, né? Então, a gente laça o fio 2 vezes e pega ele pela frente. Então, entra a agulha aqui por trás, laça o fio, daí você laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Laça o fio 2 vezes, o nosso próximo ponto tá em alto relevo aqui pela frente. Então, a gente tem que entrar lá por trás do ponto, pra fazer ele em alto relevo por trás. Então, faz aqui o ponto alto duplo. Agora, o próximo, ele tá lá por trás. Então, a gente faz pela frente. Faz um ponto alto duplo, pego pela frente. Laça o fio 2 vezes e o próximo tá pela frente, então, você pega ele por trás. Laça o fio 2 vezes e o próximo tá por trás. Então, você vem, pega ele pela frente. Então, você vai seguir até o final da carreira, repetindo um ponto alto duplo, intercalando. Aonde o ponto alto duplo tá pela frente, você pega ele por trás. E quando ele tá lá por trás, aí você vem com a agulha e pega ele pela frente, tá bom? Então, vai seguir assim até o final da carreira. Então, finalizei aqui a carreira. E terminei com um ponto alto aqui em cima da segunda correntinha. Agora, faço 2 correntes. E viro o trabalho e vamos repetir de novo essa carreira que a gente fez, tá? Só que a gente vai continuar intercalando. Então, faz 2 correntes, laça o fio 2 vezes. O primeiro ponto, ele tá pego lá por trás. Então, a gente vem e pega ele pela frente. Laço o fio 2 vezes, esse próximo ponto tá pela frente, então, vai entrar com a agulha por trás. Laço o fio 2 vezes, o próximo ponto tá lá por trás. Então, você vem e pega ele pela frente. Sempre que for fazer o ponto alto em relevo, vai ser ponto alto duplo, tá? Se você fizer ponto alto normal, na hora que a gente for fazer o desenho aqui central da peça, ele vai ficar mais baixinho, né? Do que a parte aqui que a gente vai fazer o desenho central, tá? Então, tem que ser o ponto alto duplo, para que ele fique mais compridinho, né? Porque quando a gente faz ele em relevo, ele perde um pouco o tamanho. Então, é necessário que seja o ponto alto duplo. Então, você vai seguir até o final da carreira, fazendo ponto alto duplo em relevo.
Quando tiver pela frente, você pega ele por trás. E quando tiver o ponto por trás, você pega ele pela frente. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente dar continuidade. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Esse ponto fica super bonito. Vou fazer um ponto alto aqui na segunda correntinha para finalizar a carreira. Agora, sobe 2 correntes. Agora, a gente vai fazer a divisão dos pontos para começar a formar o desenho da peça, tá? Então, vai laçar o fio 2 vezes. Vamos continuar repetindo aqui um ponto por frente, um ponto por trás, por 6 pontos, tá? Aonde o ponto tá em alto relevo lá por trás, a gente pega ele pela frente, igual a gente já vem fazendo. Laço o fio 2 vezes, pego agora o próximo por trás. Laço o fio 2 vezes, e aqui o próximo, ele tá por trás, vamos pegar ele pela frente. Próximo tá pela frente, vamos pegar por trás. Então, já fizemos aqui em relevo 4 pontos. Próximo tá por trás, então, vamos pegar pela frente. E o próximo tá pela frente, vamos pegar ele por trás. Então, tem o ponto alto aqui do início da carreira de 2 correntes. E mais 6 pontos altos aqui em relevo. Agora, a gente vai fazer um ponto alto para dividir essa lateral da próxima parte. Então, fez um ponto alto. Agora, vamos fazer outro ponto alto duplo. Então, fez o ponto alto normal, vai vir no próximo e vai pegar ele como ele tá mesmo, tá? Porque eu vou considerar essa parte aqui como o meu lado direito da peça, tá bom? Onde tem as carreiras iniciais aqui de ponto alto, também pelo lado direito. Então, aqui eu faço ponto alto duplo em relevo, pego pela frente. Uma corrente. Vai pular um ponto de base, no próximo, vamos fazer um ponto puff de 4 pontos. Então, laçou o fio, vai entrar no ponto, vai puxar a laçada, deixando a agulha. Laça o fio, entra no ponto, puxa a laçada, deixando a agulha. Laça o fio, entra no ponto, puxa a laçada, deixando a agulha. Laça o fio, entra no ponto, puxa a laçada e deixando a agulha. Aí, você vai laçar o fio, vai tirar todas as laçadas, ficar com 2, vai laçar e vai tirar as 2. Uma corrente. Vai pular um ponto de base e o próximo ponto, você vai pegar ele também em alto relevo pela frente, tá? Então, vai laçar o fio 2 vezes, vai pular o ponto, no próximo, pega em alto relevo. Faz um ponto alto duplo. Laça o fio, vai pular 2 pontos de base, vai vir no terceiro e vai fazer um ponto alto. Laça o fio, vem no próximo ponto, um ponto alto. Agora, a gente tem que trabalhar nesses 2 pontos que pulamos. Então, vou laçar o fio, vou vir aqui no primeiro que eu pulei, e vou fazer um ponto alto. E ficou um pontinho aqui no meio sem usar, então, laço o fio, volta nele e faz um ponto alto. Então, fica aqui 2 pontos altos para um lado e 2 pontos altos para o outro. Aí, o próximo ponto, a gente tem que fazer em alto relevo. Então, vai laçar o fio 2 vezes, vai pegar já o próximo ponto, ó, ele tá por trás, mas você pega ele pela frente. E faz aqui o ponto alto duplo, pego pela frente. Agora, a gente vai repetir de novo essa parte aqui do ponto puff. Então, faz uma corrente. Então, faz uma corrente, vai pular aqui um ponto de base, no próximo, vai fazer um ponto puff, de 4 pontos. Vai laçando e deixando na agulha, 4 vezes, 2,
3, 4. Aí, laça, tira todas, fica com duas, laça, tira as duas. Uma correntinha de espaço. Laça o fio, vai pular um ponto de base e o próximo vai pegar ele em alto relevo. Então, vai fazer um ponto alto duplo, vai pular um ponto, vai vir aqui no próximo. Vai fazer um ponto alto relevo aqui, ponto alto duplo em relevo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer o desenho central da peça, ok? Então, vou fazer aqui agora 15 pontos altos. Pontos altos normais, sem ser em relevo. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto, até que eu tenha 15 pontos altos. Então, após o ponto alto em relevo aqui, fiz 15 pontos altos. Agora, faz uma corrente, laça o fio, pula um ponto de base, no próximo vai fazer um ponto puff de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Aí, laça, tira todas as laçadas, laça, tira as duas laçadas. Uma corrente de espaço. Pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Como desse lado aqui a gente fez 15 pontos altos após o ponto alto duplo em relevo, então, aqui também desse lado a gente tem que ter 15 pontos altos. Então, fiz um ponto alto, vou fazer aqui mais 14 pontos altos, um ponto para cada ponto. Então, fiz aqui os 15 pontos, agora tem que fazer de novo o ponto alto duplo em relevo. Então, vai pegar o próximo ponto em relevo pela frente. Aí, faz uma correntinha, laça o fio, vai pular um ponto de base, no próximo, vai fazer um ponto puff de 4 pontos. O ponto puff vai ser sempre de 4 pontos, tá? Todos os lugares que aparecer ele, vai ser com 4 pontos. Então, laça, tira todos, fica com duas, laça, tira as duas. Uma corrente, laça o fio 2 vezes, vai pular um ponto de base e vai pegar o próximo em relevo pela frente. Então, tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir agora desse outro lado. Pula 2 pontos de base e faz 2 pontos altos, um em cada ponto. Laça o fio, vai voltar aqui no primeiro ponto que pulou e vai fazer um ponto alto. Dá uma esticada assim na laçada, ó. Agora, a gente vai voltar aqui nesse ponto que a gente pulou, ó, segundo ponto. Então, laça o fio, volta no segundo ponto, estica a laçada e termina o ponto alto. Laça o fio 2 vezes, vamos pegar aqui o próximo ponto em alto relevo, pela frente. Uma corrente, pula um ponto de base, laça o fio, pula um ponto de base, no próximo vai fazer um ponto puff de 4 pontos. Aí, laça, tira todas as laçadas, laça, tira as duas laçadas. Uma corrente, laça o fio 2 vezes, vai pular um ponto de base e vai fazer um ponto alto duplo no próximo, em alto relevo, pego pela frente. Agora, a gente faz um ponto alto aqui, normal, pra separar o desenho do ponto, tá? Dessa parte pra essa parte aqui que a gente tem os pontos alto em relevo, um por frente, um por trás. Então, laço o fio 2 vezes, aqui
a gente vai repetir de novo, um por frente e um por trás, só que a gente vai trocar. Se tá por frente, a gente faz por trás. Laço o fio 2 vezes, vai vir aqui no próximo ponto e vai pegar ele pela frente. Ó, ele tá por trás, você pega ele pela frente. E faz um ponto alto duplo nele, em relevo, pego pela frente. Laço o fio 2 vezes, o próximo ponto tá pela frente, você pega por trás. Laço o fio 2 vezes, o próximo ponto pega pela frente. Laço o fio 2 vezes, pega por trás. Laço o fio 2 vezes e pega o ponto aqui pela frente. Então, aqui após o ponto alto sozinho aqui, ó, normal, a gente tem 3 pontos altos em relevo de novo, depois dele, tá? Aí, a gente termina com um ponto alto aqui na segunda correntinha. Então, tudo que você fizer aqui de um lado, você vai ter que repetir aqui do outro lado, tá bom? Então, sobe 2 correntes. Os pontos da ponta aqui dessa lateral e da outra lateral, esses 6 pontos que tá em relevo, eles vão continuar sempre em relevo, tá? Só que a gente sempre vai trocar. Se tá pela frente, a gente faz por trás, e se tá por trás, a gente faz ele pela frente. Sempre ponto alto duplo. Então, esse tá por trás, a gente pega ele pela frente. Esse tá pela frente, a gente pega por trás. Então, você segue assim, trocando esses 6 pontos. Então, aqui fiz os 6 pontos em alto relevo, e aqui tá nosso ponto sozinho, que é o ponto alto normal. Então, faz um ponto alto normal em cima dele, que é ele que divide o desenho aqui do ponto, tá? Então, como esse lado aqui eu quero que seja a minha parte do lado direito, então, o meu ponto tá por trás, então, eu tenho que pegar ele por trás, tá? Nesse caso, eu respeito como tá o ponto. Nas duas laterais, não, eu vou intercalando, trocando de posição os pontos. Então, laço o fio 2 vezes, eu vou pegar ele por trás, porque ele tá lá por trás pra mim. Faz um ponto alto duplo nele. E aqui no espaço decorrente, vai fazer um ponto alto em cima do ponto puff, e um ponto alto no espaço de corrente. O próximo ponto aqui duplo tá em relevo lá por trás, então, também vou pegar ele por trás. Eu vou fazer aqui um ponto alto duplo nele, pegando por trás, para que o desenho do ponto em relevo fique pela frente, tá? Diferenciando aqui desses pontos. Que tem um por trás, um por frente, um por trás, um por frente. E aqui vai ser aquela linha do ponto, né? Que esses pontos têm que ficar sempre pela frente. Pelo lado direito da peça, tá bom? Então, aqui é onde tem os 4 pontos aqui, eu vou fazer novamente eles cruzados. Então, vou pular 2 pontos e vou fazer 2 pontos. Ponto alto normal agora. 2 pontos altos, um em cada ponto. Laço o fio, vai voltar aqui no primeiro ponto que pulou. E vai fazer um ponto alto. Laço o fio, volta aqui no segundo ponto que pulou. E faz outro ponto alto. Laço o fio 2 vezes, o meu ponto relevo tá lá por trás, então, vou pegar ele por trás. Aqui no espaço decorrente, faz um ponto alto no ponto puff,
e um ponto alto no espaço de corrente. Então, aqui onde tem o ponto puff, a gente muda um pouco. Uma carreira vai ter ponto puff, na outra vai ter 3 pontos altos. E aqui onde tem esses 4 pontos cruzados, a gente vai repetir sempre por toda a peça. Então, aqui, ó, o próximo ponto do desenho aqui tá em relevo por trás, né? Olhando daqui, então, faz ele por trás. Ponto alto duplo em relevo pego por trás. Então, agora aqui vai fazer um ponto alto para cada ponto, até que falte um ponto alto aqui sem terminar, tá? Sem fazer. Então, laço o fio e faz um ponto alto para cada ponto. Então, fiz aqui 13 pontos altos, tá? Após o ponto alto em relevo, ó. 3, 6, 9, 12, 13. Aí, faz uma corrente, vai pular um ponto de base, laço o fio, pula um ponto de base e nesse ponto vai fazer um ponto puff. De 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vai laçar, vai tirar todas as laçadas, ficar com 2, aí laça, tira as 2. Uma corrente de espaço. E aqui a gente vai fazer um ponto puff em cima desse ponto puff. Então, laço o fio, vai vir aqui em cima do ponto puff e vai fazer outro ponto puff. Aí, você laça, tira todas as laçadas, laça, tira as 2 laçadas, uma corrente. Vai vir aqui no primeiro ponto alto e vai fazer outro ponto puff. Laça, tira todas as laçadas, laça, tira as 2. Então, agora, a gente fica com 3 pontos puffs. Uma corrente, vai pular um ponto de base e vai fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no ponto alto duplo em relevo. Então, fiz aqui ponto sobre ponto. Vou laçar o fio 2 vezes e meu ponto alto duplo aqui do bloquinho de ponto puff, ele tá por trás, então, eu tenho que pegar ele por trás. Laço o fio, um ponto alto no espaço de corrente, um ponto alto no ponto puff, um ponto alto no espaço de corrente. O próximo ponto é o ponto alto duplo em relevo, então, ele tá por trás, vamos pegar ele por trás. E aqui, a gente repete os 4 pontos. Então, pula 2, vai no terceiro, faz um ponto alto no próximo. Aí, vai laçar o fio e vai voltar aqui no primeiro ponto que pulou, vai fazer um ponto alto. Laço o fio, volta aqui no segundo ponto que pulou e faz um ponto alto. Laço o fio 2 vezes, vai pegar o ponto em relevo lá por trás. Um ponto alto no espaço de corrente. Um ponto alto no ponto puff. Um ponto alto no espaço de corrente. Laço o fio 2 vezes, vai fazer um ponto alto duplo pego por trás, em relevo. Aqui, a gente faz um ponto alto normal, que é o ponto aqui da divisão, do desenho do ponto. E agora, aqui, a gente começa a intercalar de novo. Aonde o ponto alto duplo em relevo tá pela frente, a gente vai fazer ele por trás. E aonde tá por trás, a gente faz ele pela frente. Em todos os pontos aqui, e no final, terminando com um ponto alto.
E aqui no final, termina a carreira com um ponto alto. Para voltar, vai fazer 2 correntes. Vira o trabalho. Então, nesses 6 pontos aqui, sempre do início da carreira, a gente sempre vai trocar eles de posição. Então, se estão por frente, aqui no caso, começa por trás. Então, se tá por trás, você vai pegar ele por frente, e quando ele tá por frente, você vai pegar ele por trás. Vai ser sempre assim, tá? O início, aqui, esses 6 pontos do início, e os 6 pontos aqui em relevo do final, tá? Sem contar o pontinho alto do final e o pontinho alto aqui do início, que nesse caso aqui é as 2 correntinhas. Então, sempre vai ser ponto alto duplo quando for fazer ponto em relevo. Então, aqui eu tô fazendo um por frente e um por trás, trocando a posição que eles estavam na carreira anterior. Então, fiz aqui os 6 pontos em relevo. Tem o ponto inicial, que é a corrente, e tem os 6 pontos que tá em relevo. E aqui tem um ponto alto que separa o desenho seguinte. Então, aqui eu faço um ponto alto normal. E aqui tá o ponto alto relevo. Como eu quero manter o ponto alto em relevo pela frente, aqui nesses 2 detalhes aqui, então, eu vou continuar pegando eles sempre pela frente, tá? Só aqui no início e lá no final da carreira, que a gente vai trocar de posição os pontos. Então, aqui tá pela frente, a gente pega ele pela frente. Fazendo um ponto alto duplo em relevo. Então, agora, a gente tem que fazer uma corrente, vai pular um ponto de base e vai repetir. E vai repetir aqui o ponto puff. Uma corrente, vai laçar o fio 2 vezes, vai pegar aqui esse ponto em relevo pela frente. Aqui é onde tem esses 4 pontos, você sempre vai fazer eles cruzados. Então, você vai pular os 2 primeiros pontos, vai vir no terceiro, vai fazer um ponto alto no ponto seguinte. Aí, vai laçar o fio, vai voltar aqui no primeiro ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Aí, vai laçar o fio, vai voltar novamente no segundo ponto que pulou. Vai fazer um ponto alto nele. Então, nessa parte aqui, vai repetir sempre igual, tá? Tanto na carreira no avesso, tanto na carreira no direito. Aí, vai laçar o fio 2 vezes e vai pegar esse ponto aqui, que é do detalhe da frente da nossa peça. Então, esse ponto, se ele tá por frente, você sempre vai pegar por frente, e quando ele tá pelo avesso, ele fica por trás, você também vai pegar ele por trás daí, tá? Então, vai ficando assim, ó. Aqui, eu vou sempre pegar pela frente esse aqui, quando estamos pelo lado direito, pra diferenciar desses pontos alto relevo aqui da lateral da peça, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer uma corrente. É pular um ponto de base, no próximo, faz o ponto puff. Ponto puff sempre de 4 pontos. Fez uma corrente, aí vai vir aqui, ó, laçar o fio 2 vezes, vai pegar esse ponto aqui também em alto relevo pela frente, pra que ele fique com esse relevo aqui pela frente da nossa peça, que esse é meu lado direito, né? Então, aqui vai fazer um ponto para cada ponto, até faltar 2 pontos para finalizar, aqui antes da corrente.
Então, vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, faltando 2 pontos para chegar aqui antes da corrente, vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base e no último ponto alto aqui vai fazer um ponto puff. Laça, tira todos de uma vez, laça, tira as 2 laçadas. Uma corrente, vai vir aqui em cima do ponto puff, vai fazer outro ponto puff. Uma corrente, ponto puff em cima de ponto puff. Uma corrente, ponto puff em cima de ponto puff. Uma corrente. E aqui vai fazer um ponto puff. Uma corrente, pula um ponto de base e vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no ponto alto em relevo. Aqui é onde tem o ponto alto duplo em relevo, você repete ele, fazendo ele em relevo pela frente. Uma corrente, então, aqui temos os 3 pontos altos. Como temos 3 pontos altos na carreira anterior, na carreira seguinte, a gente tem que repetir essa carreira novamente. Então, vamos fazer o ponto puff novamente. Laça o fio 2 vezes e faz o ponto alto duplo pego pela frente. Aqui vai repetir sempre a mesma coisa, né? Vai pular 2 pontos de base e vai fazer 2 pontos altos, um em cada ponto. Vai laçar o fio, vai voltar aqui, ó. No primeiro ponto, pulou, faz um ponto alto. Laça o fio, volta, no segundo ponto, pulou, um ponto alto. E aqui faz o ponto alto em relevo, ponto alto duplo, tá, gente? Quando eu falar ponto alto, aqui nessas partes em relevo, eu tô falando errado, tá? Às vezes eu acabo me confundindo, mas é sempre, quando for em relevo, você faz ponto alto duplo. Então, aqui, temos os 3 pontos altos, então, a gente tem que fazer o ponto puff novamente. Então, uma corrente e faz aqui o ponto puff. Pulei um ponto de base, né? E no segundo ponto, fiz o ponto puff. Laço o fio 2 vezes e vai fazer aqui um ponto alto duplo em relevo. Pego pela frente. E aqui tem um ponto alto que é da divisão, que é o ponto alto normal. E aqui você vai intercalar. Se o ponto alto duplo em relevo tá pego pela frente, você vai pegar por trás. E se tá por trás, você faz ponto alto duplo em relevo, pegando ele pela frente. Até o final da carreira. Então, finalizei a carreira lá com um ponto alto na correntinha, subi 2 correntes e voltei intercalando aqui, ó. Aqui, como sempre, vai ser uma repetição, né? Você vai trocar de posição os pontos, ó. Tava por trás esse ponto, peguei ele pela frente, e o próximo tava pela frente, eu peguei ele lá por trás, tá? Vai ser sempre assim esse início de carreira. Aí, após ter feito os 6 pontos altos duplos em relevo, você vai fazer um ponto alto, que é o ponto alto da divisão do desenho. Aqui, como a gente tá pelo lado avesso da peça, então, o nosso ponto em relevo, que é o detalhe da frente da nossa peça, aqui, ó, ele tá pra gente, aqui tá por trás lá, tá? Então, nesse caso, você sempre vai respeitar a posição dele. Então, se ele tá lá por trás, você vai pegar ele também, vai fazer ponto alto duplo em relevo por trás. E agora, aqui, na carreira anterior, a gente tem ponto puff, então, a gente tem que fazer essa carreira agora, ó, a gente faz 3 pontos altos. Então, um ponto alto na corrente, um ponto alto no ponto puff.
um ponto alto na corrente. E aqui tá o ponto alto em relevo. Então, a gente vai respeitar, vai pegar ele por trás também, ó. Ele tá lá por trás. Então, pega ele por trás. E aqui é os 4 pontos que é cruzados, né? Então, repete aí sempre a mesma coisa. Faz 2 pontos altos. Laça o fio, volta no primeiro ponto, faz um ponto alto. Laça o fio, volta no segundo ponto e faz um ponto alto. Laça o fio 2 vezes e vai pegar o ponto alto em relevo, que tá lá por trás, também por trás. Ficando assim aqui na parte da frente. E aqui tá o ponto puff. Então, você vai fazer 3 pontos altos. Um ponto alto no espaço de corrente, um ponto alto no ponto puff e um ponto alto no espaço de corrente. E aqui tá o último ponto em relevo. Então, você vai pegar ele por trás também, porque ele sempre tem que ficar em relevo lá pelo nosso lado direito, tá? E aqui você vai fazer um ponto alto para cada ponto, até que falte 2 pontos. Aí, você faz uma corrente e vai fazer um ponto puff aqui no último ponto. Uma corrente, ponto puff sobre ponto puff, uma corrente, ponto puff sobre ponto puff, uma corrente, ponto puff sobre ponto puff, em todos os pontos puffs. Uma corrente e vai fazer o último ponto puff aqui nesse ponto, tá? Tem uma corrente, pula um ponto de base, e vai fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no último ponto alto. E aqui, onde tem esse, muda o detalhe do ponto, você vai repetir a mesma coisa que eu já expliquei aqui, tá? Tudo que você fizer nessa ponta, você vai ter que espelhar desse outro lado, tá? Você vai ter que fazer tudo igual desse outro lado. Pra você ver, caso tenha dúvida, veja como você fez numa ponta, pra repetir a mesma coisa na outra, tá bom? Então, eu vou continuar aqui repetindo, porque vai ser sempre esses pontos, tá? A única coisa que você vai mudar é que aqui na carreira onde tem o ponto puff, você vai, quando a carreira de baixo é ponto puff, na próxima você faz 3 pontos altos. E quando tiver 3 pontos altos na carreira anterior, você faz o ponto puff com as 2 correntinhas, ok? Aqui vai ser sempre um ponto alto daí que vai dividir o desenho, né? Que é aquele ponto alto normal. E aqui você sempre vai trocar de posição os pontos. E terminando sempre com ponto alto normal no final da carreira. Para voltar a carreira, você sempre faz 2 correntinhas para voltar, tá bom? E aqui, a cada carreira, vai ir aumentando 2 pontos puffs. E, consequentemente, vai ir diminuindo esses pontos altos, tá? Então, eu vou continuar fazendo essas carreiras até que eu falte 3 pontos aqui de cada lado, sem ponto puff, tá? Vai ficar 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, e vai ter mais pontos puffs aqui, a cada carreira vai ir crescendo, né? Que a cada carreira a gente vai aumentar um ponto de um lado, um ponto do outro. Então, a cada carreira já vai automaticamente crescendo esses pontos puffs. Então, aqui vai ficar na parte central aqui, com 13 pontos puffs, tá? E vai restar somente 3 pontos altos aqui de cada lado. Então, eu vou fazer até que eu tenha aqui na parte central aqui desses pontos puffs, 13 pontos puffs, tá bom? E aqui, desse lado também, você vai repetir sempre a mesma coisa, né? Vai fazer aqui pra voltar a carreira 2 correntinhas e vai trocar de posição os pontos. Um ponto alto normal aqui antes do ponto alto relevo, que é o nosso detalhe aqui da frente da peça. Em todas as carreiras vai ter esse ponto alto normal. E aqui onde tem o ponto alto em relevo, você vai fazer ele sempre na posição que ele tá, né? Se tá por trás, você pega por trás. Se tá pela frente, você pega ele pela frente, ok? E aqui você vai trocar, né? Tem 3 pontos altos, então na próxima carreira você vai fazer repetir essa carreira. Aqui a única coisa que muda é essa carreirinha aqui. É essa parte aqui, tá? Que em uma carreira você faz 3 pontos altos, na outra você faz o ponto puff. Ok? Depois pontos altos, depois o ponto puff. Só nessa partezinha, nesse desenho do ponto, porque aqui você repete sempre igual, e aqui também daí você troca. Uma carreira, 3 pontos altos, na outra você faz uma corrente, ponto puff, uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aí até que eu tenha 13 pontos puffs aqui nessa parte central da peça, e volto com vocês pra gente dar continuidade.
Então, fiz aqui até ter 13 pontos puffs, tá? Então, começamos aqui com um ponto puff, depois ficou com 3 pontos puffs, depois 5, depois 7, depois 9, depois 11 e depois 13, tá? Cada carreira a gente foi aumentando 2 pontos puffs, um em cada lado. Eu parei aqui com 13 pontos puffs e ficando com 3 pontos altos de cada lado. E aqui eu repeti sempre igual, ó. Tá? Aqui eu fui intercalando os pontos altos em relevo. Sempre respeitei aquele ponto alto normal, tá? Antes do desenho do ponto. Sempre tem esse pontinho aqui sozinho, ó, que ele não é em relevo. E respeitei também aqui o relevo desse ponto, tá? Que fica pela frente da peça, ó. Sempre, ele tem que ficar sempre do mesmo lado, o relevo, tá bom? E aqui, essa carreira você vai repetindo, né? São 2 carreiras de repetição. Nessa partezinha aqui da peça, né? Uma carreira com 3 pontos altos, uma carreira com ponto puff. A carreira com 3 pontos altos. E na outra você faz com ponto puff, tá? Só nessa partezinha que tem mudança. Porque o resto aqui é tudo igual. Pontos altos cruzados são iguais, né? Aqui, onde tem os pontos altos em relevo dessa parte. Daqui aqui, né? Que são os 3 pontos altos em relevo, tem que ficar sempre na mesma posição, né? Se estão pela frente, então, ele tem que estar sempre pela frente. E esses aqui são os alternados, tá? Então, repeti assim, daí na outra ponta, eu repeti também sempre a mesma coisa, cuidando aqui para uma carreira assim, outra não, fazer o ponto puff, tá? Que essas pontas aqui, as 2 pontas vão ser sempre iguais, não vai ter mudança, ok? Até a gente atingir lá o comprimento da peça desejada, né? E depois a gente tem que terminar igual a gente começou. O que vai mudar mesmo é essa parte central aqui da peça, tá? Nesses pontos puffs. A gente vai ir fazendo losangos, né? Então, a gente aumenta os pontos puffs, depois a gente tem que diminuir, pra formar outra ponta agora do losango. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, já comecei aqui a próxima carreira, né? Que é só repetição. Como eu tô aqui pelo avesso, eu peguei os pontos altos em relevo aqui do detalhe do ponto por trás, tá? Então, eles ficam lá por trás. Então, ó, a gente vai fazer essa carreira agora. Agora, a gente vai aumentar os pontos altos e diminuir os pontos puffs, tá bom? Então, agora, a gente tem que ficar com 11 pontos puffs e 5 pontos altos. A gente vai espelhar o desenho. Tudo que a gente fez dessa parte, agora a gente vai fazer do lado de lá. Como se a gente estivesse vindo aqui ao contrário. Ó. Vamos ter 5 pontos, depois 7, depois 9, depois 11, ok? E assim, vai vir diminuindo os pontos puffs. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Um ponto alto no espaço decorrente. Fiz 3 pontos altos, né? Um em cada ponto. Um ponto alto no espaço decorrente e um ponto alto em cima do ponto puff. Então, ficamos aqui agora com 5 pontos depois do ponto alto duplo em relevo. Agora, faz uma correntinha e vai fazer um ponto puff para cada ponto puff. Ponto puff sempre de 4 pontos, separados por uma correntinha. Vai continuar fazendo um ponto puff em cima de cada ponto puff, separado por uma correntinha, até o penúltimo ponto puff. Daí, eu volto aqui com vocês para fazer junto. Então, fiz aqui pontos puffs até chegar aqui no penúltimo ponto.
E aqui em cima do ponto puff, faz um ponto alto, no espaço de corrente, um ponto alto e um ponto alto para cada ponto aqui dos pontos altos. Então, ficou aqui com 5 pontos altos também desse outro lado. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos depois do ponto alto em relevo. Aí, fizemos 11 pontos puffs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 5 pontos altos do outro lado, sempre com uma correntinha de espaço entre os pontos puffs. E aqui você vai repetir de novo a mesma coisa que já vem repetindo, né? Respeitando aqui a posição do ponto alto duplo em relevo dessa parte. Aonde tem corrente, faz um ponto alto. Onde tem puff, um ponto alto. E um ponto alto no espaço de corrente, porque na carreira anterior a gente tinha ponto puff, então a gente faz 3 pontos altos. Aqui faz o ponto alto duplo em relevo pego por trás. Vai fazer aqui os 4 pontos cruzados, o ponto alto duplo pego por trás. Vai fazer aqui 3 pontos altos. Um ponto alto no espaço de corrente, um ponto alto no ponto puff e um ponto alto no espaço de corrente. Vai fazer aqui o ponto alto duplo em relevo pego por trás. E vai fazer o ponto alto aqui, que é a da divisão dos pontos, tá? E aqui você vai intercalar. Onde o ponto alto duplo em relevo tá pela frente, você pega por trás, e onde tá por trás, você pega pela frente. Então, vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Então, finalizei aquela carreira, fiz 2 correntinhas pra voltar. E fiz aqui os pontos intercalados, trocando a posição deles. E como aqui eu tinha 3 pontos altos, né, na carreira anterior, então, repeti aqui o ponto puff, separados aqui por uma correntinha, uma antes e uma depois. Aí, respeitei aqui o ponto alto em relevo pego pela frente, né, porque ele tá pela frente pra mim. Fiz os 4 pontos aqui cruzados e fiz o ponto alto duplo em relevo pego pela frente. Fiz uma corrente, um ponto puff, uma corrente e fiz 5 pontos altos. Aqui no espaço de corrente, faz um ponto alto em cima do ponto puff. Então, a cada carreira, você vai fazer assim, tá? Vai fazer um ponto alto no espaço de corrente e um ponto alto em cima do ponto puff, eliminando assim um ponto puff. Aí, você faz uma corrente e faz ponto puff em cima de ponto puff. Até faltar um ponto puff ali para terminar esse motivo. Até o penúltimo ponto puff, você faz ponto puff em cima de ponto puff, separados por uma corrente. Aí, eu volto com vocês aqui no finalzinho, pra fazer junto. Então, fiz aqui 9 pontos puff, separados por uma corrente. Fiz uma correntinha, e aí, nesse ponto puff, faz um ponto alto. E um ponto alto no espaço de corrente. E um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no ponto alto duplo em relevo. Aqui o ponto alto duplo em relevo tá pela frente, então, você pega ele pela frente. Uma corrente, né, porque na carreira anterior aqui temos 3 pontos altos, você vai fazer o ponto puff. Uma corrente, né, pulei um ponto de base e fiz o ponto puff no segundo ponto. Aí, aqui, você faz o ponto alto duplo em relevo novamente, tá? Então, vai continuar repetindo aqui a mesma repetição que você já tem que fazer mesmo durante essa carreira, né? Que vai respeitar os 4 pontos altos cruzados, né? Ponto alto duplo aqui em relevo pego pela frente. Aqui, você vai fazer o ponto puff, que tem 3 pontos. Ponto alto duplo pego pela frente. Um ponto alto aqui sozinho. E vai intercalar aqui a posição dos pontos, terminando a carreira com um ponto alto na correntinha, ok?
Então, gente, agora você vai diminuir, então, os pontos puffs, tá bom? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 7 pontos altos. Então, na outra carreira, você vai ter 7 pontos puffs e 9 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai diminuir a quantidade de pontos puffs, tá? Então, sempre que você vai terminar aqui os detalhes aqui do ponto, que é a repetição, né? Vai voltar. Quando chegar aqui, vai fazer o ponto alto duplo em relevo pelo avesso, né? Vai ser por trás, né? Que você vai voltar pelo avesso. Então, você sempre pelo avesso, você pega o ponto alto duplo por trás. Em relevo por trás. E no direito, sempre você pega ele pela frente. Então, daí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um ponto alto no espaço decorrente, um ponto alto no ponto puff. Aí, vai fazer uma corrente, ponto puff em cima de ponto puff, até o penúltimo ponto. Aí, você faz uma corrente, um ponto alto em cima do ponto puff, um ponto alto no espaço decorrente e um ponto alto para cada ponto. E aqui, começa a repetição de novo dessa lateral. Então, a cada carreira agora, você vai aumentar os pontos altos aqui de cada lado e vai diminuir os pontos puffs, tá? A cada carreira, você vai diminuir 2 pontos puffs, um de cada lado, e a cada carreira, você vai aumentar 2 pontos altos aqui de cada lado, tá bom? Então, você vai seguir diminuindo os pontos puffs até que você chegue a ficar com só um ponto puff, ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras, na lateral sempre vai repetir sempre a mesma coisa, dos dois lados, tá? O que eu já vinha explicando aqui, ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras e volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, fiz aqui até chegar aqui a um ponto puff só, tá? Então, tinha 9 pontos puffs, depois ficou com 7 pontos puffs, depois 5, depois 3 e depois só um, tá? E então, aqui a cada carreira, a gente veio aumentando 2 pontos altos, tá bom? De cada lado. Então, aqui, ó, no começo, a gente tinha 15 pontos altos, uma corrente, um ponto puff, uma corrente, 15 pontos altos. Então, quando a gente chega aqui onde temos só um ponto puff também, fica com 15 pontos altos, uma corrente, um ponto puff, uma corrente e 15 pontos altos. E aqui na lateral, repetindo sempre a mesma coisa. Então, agora a gente vai fechar, vai fazer uma carreira só com pontos altos. Então, eu vim aqui fazendo a repetição, que já é aqui da lateral. Fiz pontos altos sobre pontos altos. E aqui onde tem um ponto puff, vai fazer um ponto alto em cima do ponto puff e um ponto alto no espaço de corrente. Vai fazer um ponto alto para cada ponto. Até chegar aqui no ponto alto em relevo, vai fazer um ponto alto para cada ponto. E aqui você vai respeitar a repetição da lateral, tá? Então, vou fazer essa carreira e volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, finalizei aquela carreira e já iniciei a outra. Aqui eu não tô voltando mostrando pra vocês como fazer, porque eu já expliquei aqui mais pra baixo, né? Então, é sempre a mesma repetição e daí vai ficar muito cansativo, né? Ficar explicando a cada carreira a mesma coisa. Então, aqui a gente vai começar o desenho do losango de novo. Então, fiz aqui 15 pontos altos, após o ponto alto duplo em relevo, fiz 15 pontos altos e uma corrente. A gente vai repetir tudo de novo, tá? Então, a gente vai começar desde aqui onde a gente começou o desenho do ponto puff, ok? Então, que a gente começou com 15 pontos altos, fez uma corrente, ponto puff, uma corrente, 15 pontos altos. Então, a gente vai começar de novo a fazer aqui o desenho do ponto puff.
Então, a gente vai começar com 1, depois a gente vai ter 3, depois 5, depois 7, depois 9, depois 11, depois 13, tá? Desde você começa de novo a diminuir para 11, para 9, para 7, para 5, para 3, para 1, tá? Eu vou fazer essa repetição de losango 3 vezes, tá bom? Vou fazer esse desenho 3 vezes. Aí, vocês façam aí, quer fazer maior, quer fazer uma passadeira, né? Vocês podem repetir aí mais vezes esse desenho, tá? Aqui na lateral vai ser sempre as mesmas repetições, nas duas laterais, tá? A única coisa que vai sempre mudar é aqui os pontos do losango, tá bom? Então, aqui para iniciar o próximo losango, fiz uma corrente, vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer o ponto puff. Laça, tira todas, fica com duas, laça, tira as duas. Uma corrente, pula um ponto e vai fazer 15 pontos altos. Aí, na outra carreira, você vai ter 3 pontos puffs, tá? Se você ficar com dúvida, é só você olhar a sua peça aí, né? Como que você iniciou. Aqui, a quantidade de pontos, a quantidade de puff a cada carreira, que é só você repetir igualzinho de novo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais 2 losangos e volto com vocês pra gente fazer a parte final aqui da peça. Bom, pessoal, então, já fiz aqui minhas carreiras, ó. Então, fiquei aqui com um losango. Repeti mais uma vez. Repeti mais uma vez. Eu disse que ia fazer 3, né? Mas acabei fazendo 4, porque eu acho que ia ficar mais legal o comprimento da peça, tá? Mas aí, vocês façam aí até o tamanho que vocês desejarem, né? Se quiser, repete mais vezes esse desenho, né? Se quiser, faz menos, tá? E aqui nas laterais, eu repeti sempre a mesma coisa que eu já vim repetindo lá desde o começo da peça, tá bom? Então, agora, a gente vai finalizar aqui a peça. Então, eu parei aqui no último ponto puff, ó, onde fica só um pontinho puff, separado aqui por uma corrente de cada lado. Vou fazer uma carreira de ponto alto. Aqui no começo, eu repeti, fiz 2 correntes para voltar, intercalei aqui a posição dos pontos, igual eu já vinha fazendo aqui anteriormente, né? E aqui tá o meu primeiro ponto alto, ó, aquele ponto alto que divide o desenho do ponto. Então, aqui, vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, fiz 2 correntes e os 6 pontos altos intercalados, tá? E aqui é o ponto alto normal que a gente veio fazendo. Então, agora, aqui, para cada ponto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de corrente, um ponto alto no ponto puff, um ponto alto no espaço de corrente, um ponto alto no ponto alto relevo, no ponto alto duplo relevo, né? Um ponto alto aqui para cada ponto, nesses pontos cruzados. Um ponto alto em cima do ponto relevo. E aqui no espaço de corrente, um ponto alto no ponto puff. Então, para cada espaço de corrente, para cada ponto que tiver na base, a gente vai fazer um ponto alto normal, tá? Tanto nos pontos altos em relevo, tantos não onde tem aqui os 4 pontos cruzados, tá? Só no início aqui mesmo que a gente mantém intercalado aqui os 6 pontos. Então, aqui você vai fazer um ponto alto para cada ponto, um ponto alto no espaço de corrente, um ponto alto em cima do ponto puff, um ponto alto no espaço de corrente. Um ponto alto para cada ponto, e aqui você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegar aqui nos 6 pontos, que são os pontos altos duplos intercalados, aqui você vai intercalar também, tá? E terminando a carreira com um ponto alto.
Então, vou finalizar essa carreira, ó, você vai repetir a mesma coisa que eu já fiz desse lado aqui, nessa ponta, você vai repetir a mesma coisa aqui na outra ponta, tá? Então, vou finalizar essa carreira e volto mostrando pra vocês como que ficou e pra gente dar continuidade. Então, finalizei a carreira, ó, fiz pontos altos sobre cada ponto de base, no espaço decorrente fiz pontos altos, aí aqui no final da carreira, finalizei a carreira intercalando a posição dos pontos, fazendo ponto alto duplo relevo, um por frente e um por trás, trocando de posição, né? Onde era por frente, onde o ponto tava por frente, eu peguei por trás, e onde tava por trás, eu peguei por frente, ok? E fiz a mesma coisa aqui no início da carreira. Para voltar, fiz duas correntes, continuei intercalando de novo os pontos altos duplo em relevo. Então, aqui agora a gente vai ter que fazer de novo em todos os pontos alto duplo em relevo, tá? Então, vai laçar o fio 2 vezes. Esse último ponto que eu fiz, que é o sexto ponto aqui dos pontinhos intercalados, eu fiz ele por trás. Então, o próximo ponto eu vou pegar por frente. Eu vou fazer ponto alto duplo nele. Laço o fio 2 vezes e o próximo vai ser por trás. Laço o fio 2 vezes e o próximo é por frente. Então, você vai seguir assim por todos os pontos. Vai fazer um ponto alto duplo em relevo por frente e um ponto alto duplo em relevo pegando por trás. Então, segue assim até o final da carreira. Aqui no final da carreira, você vai intercalar também, tá? Eu volto com vocês aqui no finalzinho da carreira. Então, vim fazendo aqui um ponto alto duplo em relevo pela frente e um ponto alto duplo em relevo por trás. Até chegar aqui, ó. No último ponto alto normal que eu tinha feito nessa carreira anterior. Então, aqui a gente vai trocar de posição de novos pontos, ó, dá bem certinho. O último ponto que eu fiz, ele tá pela frente, e aqui, esse ponto dos 6 pontos que a gente tem aqui da lateral, ele tá pela frente também. Então, a gente vai pegar ele por trás, que a gente tem que intercalar, né? Laço o fio 2 vezes e o próximo tá por trás, então, você vem pela frente. Então, aqui você repete normalmente. Um por trás, um por frente, trocando de posição os pontos. Terminando a carreira com um ponto alto. Para voltar, vai fazer duas correntes. Vai virar o trabalho. Vai começar a intercalar de novo, ó, fazer ponto alto duplo em relevo, aonde tá por trás, você pega pela frente. E aonde tá pela frente o ponto, você pega ele por trás. Então, você vai fazer essa e mais uma carreira em ponto alto relevo duplo. Alternando a posição dos pontos, tá? Vai terminar essa carreira e vai fazer mais uma, sempre trocando a posição dos pontos, sempre fazendo ponto alto duplo e trocando a posição dos pontos, tá? Então, vou terminar aqui minhas carreiras e volto com vocês. Então, finalizei aqui as carreiras, tá? Pra gente ficar igual nas duas pontas, tá bom? A mesma quantidade de carreira aqui do início, tem que ficar aqui também no final com esses pontos altos em relevo, com esses pontos altos duplos em relevo intercalados, tá? E aqui eu já coloquei a franja. Pra franja, eu cortei aqui fios de 20 centímetros, aproximadamente, tá? Aí, é só dobrar assim ao meio, ó,
e vim colocando aqui. Eu pulei um ponto e no próximo eu prendi a franja. Então, vim pulando um ponto e no próximo prendi a franja. Eu pulava um ponto, no próximo eu prendi a franja, tá bom? Senão, se colocar em todos os pontos, vai ficar muito encavalados, né, essas franjas. Então, vim pulando um pontinho. Então, você vai entrar com a agulha aqui por baixo, ó, vai pegar o pontinho, vai dobrar aqui ao meio, vai puxar os 4 fios. Vai formar aqui uma argola, aí você pega e passa por dentro. Aí, é só ajustar. Aí, é só você aparar as pontinhas para que elas fiquem aí mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês consigam fazer. Eu gostei bastante da peça, achei que ficou uma peça muito bonita, né? Cheia de detalhes. Eu gostei bastante do resultado. Então, espero aí também que vocês tenham gostado. Se gostaram da peça, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima.